Olá, bom dia, muito bom dia. Mais uma vez nós estamos aqui para um momento de busca e de encontro com Deus. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos. Bem-vindos a esse novo dia, a essa nova semana, esse novo momento de encontrar com o Senhor. Sejam bem-vindos. Oi, Mônica, bem-vinda, bom dia. Eu fico aqui na luta, melhor com óculos ou sem óculos. Bom dia, melhor sem. Vamos chegando então. Oi, Conceição, bom dia, bem-vinda. Bem-vindos, amigos. Coração já preparado para esse nosso encontro. Coração cheio de espaço, com muito espaço para ser assumido pela vida de Deus. Os nossos pensamentos também estão preparados para serem ocupados com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Então sejam bem-vindos a esse lugar, desejosos agora pela manhã que o Altíssimo, o Eterno, aquele que é para sempre, se manifeste nesse nosso mundo, nessa nossa vida, se manifeste nessa nova semana, mais esse ciclo de 7 dias que se iniciou nesse ano de 2024. O mês de janeiro vai ficando para trás quase. Estamos quase no finalzinho do mês já, né? E a gente vai vivendo a vida na presença de Deus, viajando. Nós que estamos em viagem, a gente não apenas passa o tempo, nós temos falado isso, né? Nós não estamos aqui passando tempo, nós estamos viajando na presença de Deus, na terra dos viventes. A gente que tem por objetivo alcançar a maturidade, atingirmos maturidade. Então sejam bem-vindos, amigos, sejam muito bem-vindos a esse lugar. Arrumou aí, seu? Opa. Tá abraçado nos meus cabelos. Ah. Sejam então bem-vindos. Oi, Camila, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Elaine. E aí, pessoal, como é que vocês estão se saindo aí conosco? Tem sido uma experiência muito enriquecedora a gente voltar aqui para o Salmo 23 e todos esses textos tão importantes. Né? Agora, logo no comecinho do ano, penso assim que o Senhor tem nos dado essa riqueza, né? Logo no início do ano. Tem sido assim uma experiência muito gratificante, não é mesmo? Saber assim que o Senhor tem nos alimentado com a sua palavra e nos entregado agora, já no início do ano, essa palavra para direcionar aí a nossa devoção, todos os nossos movimentos, as nossas ações nesse novo ano que já vai despontando, né? Oi, Solange, bom dia, viu, Solange? Seja bem-vinda a esse novo dia na presença do Altíssimo. Sejam bem-vindos, amigos. Deus conosco, irmãos. Deus conosco. Que prazer acordar num mundo
nesse mundo glorioso em que Deus veio habitar conosco. Saber disso muda a forma como a gente encara a vida, muda a forma como a gente encara a realidade. Saber que Deus planejou meticulosamente todos os movimentos, né, para vir habitar conosco, né, partiu dele, do seu grande amor, né, foi por causa do amor de Deus, foi por causa do seu grande amor que ele planejou, ele colocou em ação o plano da redenção, o plano de salvação, desde o início, desde o primeiro momento. E a gente fica feliz, nosso coração, nossa alma se regozija no Senhor. Temos aprendido a nos deleitarmos no Senhor, não é mesmo? Nos deleitarmos no Senhor e assim, por meio desse deleite no Senhor, nós vermos dentro em nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, os desejos do nosso coração sendo atendidos, né? Que o Senhor então te abençoe, meu irmão, com a presença dEle, com a manifestação da glória dEle, agora, logo cedo pela manhã. Eu trouxe aqui, nós não vamos encerrar aqui hoje, a gente vai deixar para encerrar na quinta-feira. E hoje eu ainda queria conversar com vocês um pouquinho a respeito do dia 24 e do dia 25, né? Se possível. Vou comentar alguma coisinha só do dia 25, mas falando aqui desde o dia 23, né, que tem a ver com essa nossa jornada de obtenção da identidade, né, e como os nossos relacionamentos são importantes. Né? Nós fomos criados para relacionamento. Não é bom que a gente viva só. Deus não nos criou para a solidão. Pelo contrário, nós somos seres relacionais. Deus nos criou assim, com essa capacidade poderosa de vivermos a realidade, de percebermos a realidade de uma forma muito profunda, muito ampla, por meio dos nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos que nos dão essa capacidade de perceber a realidade, inclusive de percebermos essa realidade que nos cerca. É uma realidade que nos cerca, ou seja, nós somos pessoas nesse mundo, então a gente percebe a realidade ao nosso redor e nós estamos presentes nessa realidade que nos toca, não é mesmo? Então a gente vai percebendo quem nós somos, são os nossos relacionamentos que nos dão todas as ferramentas para nós obtermos autoconhecimento, né? Desde o início, começando com a linguagem, a gente vai se percebendo, né? E nós vamos assumindo então cada uma das palavras, esse vocabulário, e a gente vai obtendo aí a linguagem, depois fluência, e aí a coisa vai acontecendo. Da mesma forma, acontece com essa nossa percepção de quem nós somos, né, hoje. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, sobre como o nosso relacionamento com Deus, esse nosso relacionamento tão importante, é aquilo que nós precisamos para saber quem nós somos. É por meio do nosso relacionamento com Deus que a gente percebe as características mais fundamentais de quem nós somos. É por meio do nosso relacionamento com Deus que a gente vai adquirir as nossas... vai compreender e nós vamos entender de verdade essas nossas... os nuances, né? Das nossas características mais fundamentais. E quando a gente perde, o contrário também é verdadeiro, quando a gente perde o relacionamento com Deus, quando o ser humano não se relaciona com Deus, ele nunca
ele nunca vai se entender, né? Ele vai viver a vida toda aí, ah, vivendo aí uma extrema, no meio de uma extrema confusão. Aliás, nunca houve uma geração tão confusa como a nossa, não é mesmo? A gente vive aí numa geração muito perdida, muito confusa, acerca propriamente da sua identidade. As pessoas hoje, a gente vive aí uma situação calamitosa, irmãos. Por isso, a gente tem aprendido dia a dia, por meio desse nosso relacionamento com Deus, cada dia quem somos, né? A gente já aprendeu que somos ovelhas. Como é bom a gente saber qual é o nosso lugar. A gente vai se entendendo, né? Como é bom aprender com a ovelha, esses animaizinhos que são tão frágeis, nós somos assim, somos mais frágeis, somos mais dependentes, nós somos dependentes também. São os animais que dependem de uma forma assim extrema da ação do pastor, e nós somos dependentes. Mas, por outro lado, são os animais mais teimosos, a gente é assim também. Somos tão teimosos, não é mesmo? Cabeça dura, e às vezes a gente fica aí batendo cabeça, e como a gente faz isso. Mas, por outro lado, a gente tem essa capacidade entre os animais de aprendermos uma inteligência, né? Então, a ovelha ela é um animal muito inteligente, uma inteligência que a gente pode dizer emocional, ela se envolve com o seu pastor e ela tem uma capacidade enorme de identificar o pastor com a voz, né? A questão é o relacionamento. Então, ela sabe quem é, ela sabe a quem ela pertence, ela se identifica, ela tem essa capacidade, né? Ou seja, são várias as características da ovelha, e a gente aprendeu bastante nesse mês. A gente teve a oportunidade de refletir bastante sobre isso, sobre quem somos, né? A gente falou sobre o amor, já que o amor é a nossa vocação é por excelência, nós somos criados para amar, fundamentalmente criados para amar, e é por isso que é o grande mandamento, é o mandamento que sustenta todos os outros, né? Jesus falou, todos os outros mandamentos são dependentes deste mandamento, que nós devemos amar ao Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso ser, né? Força, entendimento, com toda a nossa vontade. Nós devemos nos envolver com Deus em amor. Nós devemos amá-lo, já que ele nos amou primeiro, né? Então, mas a gente aprendeu que o tipo de amor com o qual Deus quer que nós o amemos, ou seja, o tipo de amor que Deus quer encontrar em nós, é o nosso amor próprio de ovelha, não é? É o amor que emerge da nossa mais profunda necessidade, é aquele amor da ovelha que se envolve com o pastor a ponto de conhecê-lo, de depender dele, né? Aquela coisa da água, a gente aprendeu com John Piper, a glória da água é a sede, né? A glória da água é a sede de alguém que leva essa pessoa a se curvar, né? No manancial para beber a água pura. A glória da água é o fato da água saciar a sede, de oferecer os recursos para que a vida se dê. A glória da água, então, é a satisfação que uma pessoa sedenta ela vai viver no instante em que ela ter acesso à água. Então, a glória da água, a glória da ovelha, a glória do pastor é a necessidade da ovelha. Irmãos, isso é tão importante. É a gente entender que o nosso amor ele é interesseiro, sim, porque é um amor de ovelha. O amor de Deus por nós é diferente. O amor de Deus por nós é o amor absoluto que flui do ser de Deus,
que sempre é amor. Na verdade, nós amamos, né? A gente aprendeu na meditação, em uma das meditações passadas, que Deus é amor. E é por isso que nós amamos. Nós amamos, e nós amamos até mesmo aos nossos próximos, porque Deus é amor e porque Deus nos amou primeiro. Então, o nosso amor é responsivo, sempre responsivo. Ele é sempre, ah, ele é sempre, ele sempre reage, né? Então, a gente ama a Deus com esse amor e Deus é glorificado, e Ele é muito glorificado na medida em que Ele se torna a- o, o nosso deleite, né? Na medida em que Jesus se torna a água que mata a nossa sede, essa nossa necessidade. Jesus é a água da vida. Jesus falou: eu sou o pão que veio do céu para saciar a sede, para alimentar a sua alma, para oferecer para a sua alma a vida que ela precisa. Então, na medida em que nós obtemos no nosso Deus aquilo que a gente precisa para viver, na medida em que nós entendemos essa nossa necessidade e nós dirigimos, né? Nós dirigimos toda essa nossa necessidade a quem de direito, ou a fonte que pode satisfazer. Aí a coisa acontece. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Jesus teve aquele encontro com ela ali no poço, e ela estava já naquela altura da vida, tão envolvida com as suas buscas, né? E ela olhou para Jesus. A gente já conhece a história toda, mas Jesus entende, Jesus viu a sede que aquela mulher tinha, ele percebeu, ele notou, né? E como foi bom depois, ela entendeu. Jesus falou: se você soubesse quem eu sou, é você que me pediria a água, e eu daria a água que você buscou a vida toda e nunca encontrou, a água que você imaginava encontrar nos seus relacionamentos amorosos, né? A sua busca por alguém que te ame, que te aceite, né? Jesus falou: vai lá e traz seu marido. Eu não sou mais um. Eu não sou mais um. Não é assim. Não é isso. Não é essa água que eu vou te oferecer, né? Eu estou aqui para oferecer para você a água que você sempre buscou. Então, Jesus é a água, Jesus é o pão, Jesus, ele é o pastor, irmãos. Então, devemos amar a Deus na medida em que ele supre as nossas necessidades. Devemos adorar ao Senhor, né? Como a gente faz quando a sede mata, não, quando a água mata a nossa sede. Isso é adoração. Isso é adoração. O Senhor é glorificado na sua vida na medida em que mais e mais você se deleita nele. Quanto mais você encontra satisfação em Deus, em quem Ele é e naquilo que Ele faz, mais e mais e mais Deus será glorificado. É assim que a dinâmica funciona. Quanto mais amados nós somos, Jesus falou também, quanto mais perdoados nós somos, nós passamos também pelo texto, quanto mais perdoados nós somos, mais nós amamos. Tem a ver, o nosso amor tem a ver com a nossa necessidade. Quanto mais precisarmos de Deus, quanto mais supridas forem as nossas necessidades, mais amaremos ao Senhor. Então, se você percebe que você tem amado pouco a Deus, é porque você tem dependido pouco dele. É que você não tem sido ovelha do Senhor, do pastoreio do Senhor. Então volta para o seu lugar, dependa do Senhor, sacie-se nele, não é mesmo? Amém, gente? Eu penso assim que são tantas coisas importantes, né, que a gente passou aqui na jornada conosco. E aqui no dia 23, né, propriamente, a gente vê como acontece o milagre da obtenção de conhecimento,
né? O cérebro humano, os cientistas hoje eles descobriram isso por meio das conexões. Então as crianças aprendem, principalmente nos primeiros anos, a criança está lá, aqueles olhos brilhantes, e elas ficam observando tudo, e elas olham tudo, elas estão percebendo tudo, fazendo as suas conexões, interagindo, e elas vão aprendendo a questão da linguagem e essa dinâmica, né, de quem elas são, elas vão adquirindo toda essa experiência por meio das conexões. Então, e todas essas conexões são realizadas pelos nossos relacionamentos, né? São os nossos relacionamentos. Então, uma criança ela vai desenvolver todas as suas habilidades se estiver alguém ali atento a isso. Então, são os pais, as pessoas ali da família, os familiares mais próximos, comunidade de modo geral. Então a criança ela vai adquirindo, ela vai fazendo ali as conexões e ela vai desenvolvendo essa capacidade enorme, né, de ser ali no meio das pessoas. E é assim que acontece também na nossa vida espiritual. É assim que acontece também na vida cristã. Aquilo que a gente vê e ouve, oferece a oportunidade da comunhão, né? É o que o apóstolo João fala lá na primeira carta de João, 1 de João, capítulo 1, verso 3, João dizendo que aquilo que a gente viu e ouviu, nós anunciamos a vocês, para que vocês tenham também comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, essa oportunidade que nós temos, é como o nosso Senhor Jesus falou lá em João 10, né, a forma como o relacionamento do Pai, como o amor entre o Pai e o Filho, por meio do Espírito, o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, como esse amor transbordou, e ele vai oferecer para nós a oportunidade de a gente entender o mundo. Nós não vivemos num mundo que é regido, né, por um soberano arbitrário. Não, a gente vive num mundo que foi criado por Deus, e Deus criou o mundo porque Ele ama o mundo. É por amor. Tudo que aconteceu por amor. É o amor do Pai. Deus não criou o mundo porque Ele precisava ser amado. Deus criou o mundo porque Ele amou. E o amor transbordou. É o ágape, é o amor absoluto. Então, o mundo foi criado por um Deus amoroso. Toda a realidade, tudo aquilo que existe foi criado assim. E então a gente precisa fazer essas conexões, né? No dia 23 a gente fala aqui que a gente vai desenvolvendo então esse conhecimento por meio dessas nossas conexões, esse Deus que amou tanto, né? E o amor de Deus está envolvido também e principalmente na redenção. É o que Jesus falou, Jesus explicou lá para Nicodemos. Não é mesmo, gente? E assim, né, a gente vai aqui para o dia 24. Eu queria destacar aqui algumas coisas também aqui com vocês. Lá em Colossenses, a gente começa a meditação com Colossenses, capítulo 1, 19 a 20, esse grande hino, né? Que a gente encontra aqui, esse cântico, essa oração poderosa de Colossenses no capítulo 1. Deus achou por bem que em Jesus residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus. Então, é a vinda de Jesus, é o advento, né? É o Emanuel
que diferencia a fé cristã de todas as outras propostas religiosas, né? E a gente costuma às vezes dizer, e, e essa afirmação às vezes ela é boa, às vezes ela não é, de que o cristianismo não é religião, né? E essa afirmação ela é corretíssima, né? Porque a fé cristã é algo que veio para responder ao esforço religioso. Jesus veio como resposta a todos os questionamentos religiosos. Então, de certa forma, é muito mais do que uma religião. Né? Se religião é o esforço humano de se relacionar com Deus, a fé cristã é algo muito diferente, né? Porque é Deus vindo ao encontro da necessidade humana, da busca humana, né? Fala de uma busca de Deus, fala que Deus busca, é Deus buscando, é Deus querendo encontrar os seus adoradores, né? É Deus partindo nessa busca pelas ovelhas perdidas, é o próprio Deus dizendo, sou eu mesmo que vou buscar. Então, a fé cristã, na verdade, a fé bíblica, né, de um modo geral, ela parte disso. Então, não é uma religião, né? Assim, é muito mais do que uma religião. Não precisa de um local sagrado. As religiões, elas separam ali o local sagrado, o dia sagrado, as pessoas sagradas. Né? A religião muda tudo isso. Né? Jesus próprio disse que ele era o novo templo. Né? Ele disse que ele é o novo sacerdote. Né? E ele falou que ele é o sacrifício. Então, a religião ali, ela perde. Né? Então, é claro, o cristianismo não é uma religião. Mas, por outro lado, quando as pessoas afirmam isso, né, dizendo que o cristianismo não é uma religião e transforma a fé cristã em algo em que o homem está no centro, né? Uma fé cristã que não se ocupa com o culto, né? Uma fé cristã que banaliza a instituição do culto, né? Porque se tem uma coisa que Jesus valorizou, foi Jesus valorizou tanto a lei quanto deu valor, né? Tanto a lei quanto a, o culto de um modo geral, né? A liturgia. Ele era solene, ele respeitava, porque existe muita coisa importante aí, né? Então, muitas vezes as pessoas falam que o cristianismo não é religião, só como um ato assim para se libertar, né, dessas questões, e aí a gente não concorda. Então a gente tem que ter cuidado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é isso que a gente está falando, né? A, a fé cristã, ela se põe num lugar muito acima de todos os outros, né? Como o Chesterton gostava de dizer, Jesus não concorre com ninguém, ninguém se coloca no mesmo patamar que Jesus. Nenhum outro líder, nem o Gandhi, não, o, o Buda, né? E nem nenhuma outra figura, nenhum outro filósofo se faz a grande reivindicação que Jesus fez, que ele era o próprio Deus, o eterno Deus. Então, é Deus vindo até nós, irmãos. Deus encarnando. Então, é isso que coloca a fé cristã nesse lugar único, né? O Emanuel. Emanuel, próprio nome, é um nome próprio, né? Que demonstra o caráter de Deus. A grande promessa de Deus de vir para habitar com o seu povo. Então, o advento, né, de Jesus diferencia o cristianismo de todas as outras religiões. E a gente afirma que Cristo é Emanuel, Deus conosco, e que a plenitude de Deus teve o prazer de habitar nele. Né? O que Paulo está falando aqui em Colossenses, que a plenitude de Deus habitou
naquele homem em Nazaré, o filho de Maria e de José, entende? Aquele homem, ele, a plenitude de Deus, gente, isso é muito grande, isso é muito grande. Esse é o grande salto da humanidade. A humanidade nunca esteve tão alta. A humanidade nunca experimentou maior grandeza do que o fato do Criador do universo habitando conosco. Nunca houve, né? Esse é o grande salto da humanidade, irmãos. O grande salto da evolução, né? Como as pessoas gostam de dizer. Esse é o salto para que nós nos tornemos super, né? Nunca houve um ponto em que a humanidade esteve tão alta como nesse. É por isso que a fé cristã ela é única. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa linguagem bíblica, né, que descreve Jesus. E com Jesus, uma maneira totalmente nova e diferente de nos relacionarmos com Deus foi revelada. Então ele muda a forma como a gente entende a realidade e ele muda a forma como nós nos relacionamos com Deus. E agora, em vez de tropeçar na escuridão por entre as formas de religião, né, é isso, Jesus veio para todos, irmãos. Jesus veio para todos. Todos os anseios religiosos, todas as buscas filosóficas honestas, né? Tem gente que não é honesto, mas as buscas honestas é o que Aristóteles falava. O segredo não está nas respostas, mas nas perguntas. A sabedoria consiste nas perguntas. É a pessoa que faz as perguntas corretas. São as pessoas que buscam. São as pessoas que buscam. Então, esse é o segredo da vida, né? A busca. Jesus é resposta para todos aqueles que buscam, todos aqueles que me invocarem, todos aqueles que invocarem serão salvos, né? Essa profecia gloriosa que se cumpriu em Jesus. E em vez de então de tropeçarmos agora por entre a escuridão das religiões, de todas as outras formas de religião, que são sempre, né? Sempre, irmãos, uma variação de medo e de controle. Medo e controle. Agora, por meio de Cristo, as luzes são acesas e a nossa atenção é atraída para uma visão totalmente diferente, né? Agora, finalmente, irmãos, é vida com Deus. Vida com Deus. Antes a gente vivia uma vida, né, debaixo de um Deus arbitrário, né, um policial que fica lá vigiando, e a gente vivia uma vida sob Deus, né, com medo de Deus. A gente vivia uma vida de Deus, tentando, entendendo que o nosso relacionamento com Deus era só uma forma da gente barganhar, da gente obter coisas dele. Então, uma vida completamente centrada em nós mesmos, né? Todas as outras experiências religiosas sempre são uma variação, né, de medo e de controle. A gente no controle, a gente quer obter controle, a gente usa Deus para isso, né, e as coisas espirituais para isso. As religiões, todas elas, irmãos, todas elas, se a gente colocar, elas são isso, elas são somente isso. No final, a gente consegue juntar todas e aí sim a gente consegue comparar as religiões e notar que não há muita variação. No final, elas são a expressão desses anseios aqui, né? Por controle e, e a questão aí do medo também, né? O medo da divindade, o medo do desconhecido, da natureza, enfim. Mas com Jesus e por meio de Jesus, a gente aprendeu que a realidade é outra e Deus veio para habitar conosco. Deus quer, Ele deseja habitar conosco. A vida em Cristo é uma vida com Deus. Uma vida com Deus. E essa é a grande mudança, né? Eu não vou ler tudo, mas o autor aqui ele vai lembrar do J.R.R. Tolkien, né? O nosso saudoso irmão, mas
mas a obra dele está sempre presente. Né? Como é bom saber, irmãos, eu fico sempre feliz em saber, né, que o século XX, eles dizem, né, a gente já sabe a história, era o século em que a humanidade ia se levantar sobre os seus próprios pés, né, suas próprias pernas, e a humanidade ia, né, o Nietzsche falava que a gente ia voar, que a gente ia tocar as alturas por si mesmo, por nós mesmos, né, como humanidade, e não foi nada disso que aconteceu. A humanidade nunca esteve tão na lama, né? A humanidade nunca se rebaixou tanto, nunca teve tanto ali enlameada no pó do que no século XX. E essa é a realidade, né? E a gente vê aquela lista de 100 livros, não sei se você já viu os 100 livros mais importantes do século XX, né? A academia aí, de um modo geral, eles fizeram essa lista e assim, né, entre tantos livros lá, a gente vê, eu falo aqui da concorrência, né? Tanta coisa ruim que foi escrita, né? São tantas coisas ruins, é tanto, é tanta loucura, né, que foi escrita, tanta insensatez que foi escrita aí no século XX, mas entre essas, é, esses escritos estão ali dois escritos importantes, né? Um é O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e também o C.S. Lewis ali está presente, né? Então, irmãos, o que eu queria, eu gosto, né, de olhar para isso, que as pessoas que mais influenciaram o século XX, esses livros que foram tão importantes, foram esses nossos dois irmãos, né? O C.S. Lewis e o Tolkien. E é isso, é assim que Deus faz, né? O diabo, de um lado, ele faz o barulho dele, mas, por outro lado, o nosso Senhor, ele vai falando, né? E é bonito demais. Mas o Tolkien, ele criou esse termo, né? A eucatástrofe, porque ele percebeu que a realidade é assim, por causa do Evangelho. Né? Que a realidade é assim, que a natureza da realidade, ela é sempre... e ele faz muito isso nos livros, né? Nos livros dele. A gente viu também nos filmes do Peter Jackson, que são bons filmes, são ótimos filmes. E ele adaptou, né, nos filmes todos esses três grandes momentos aqui que a gente colocou. O momento em que as águias, né? É aquele momento em que as esperanças estão quase acabando ali, não tem mais esperança, né? Parece que o mal venceu, parece que estamos liquidados, aí os hobbits ali liquidados, aí de repente aparecem as águias, né? Então, na, na Sociedade do Anel, né? No primeiro livro aparecem as águias para salvar, assim, é aquele suspiro de alívio, é aquela reviravolta, e a gente fica, nós ficamos então felizes, né? Ele fala aqui de lágrimas, mas é uma reviravolta do bem. Ele fala que tudo bem, o mal, ele tem essa natureza, né? Agora, na nossa vida, o bem, ele, ele, ele nos surpreende por causa de Jesus. Então, Jesus é essa eucatástrofe, né? A história do Evangelho é essa eucatástrofe, é a natureza surpreendente do bem no final. Então é muito bonito isso, né? Saber que Deus tem a última palavra para a nossa vida, Deus tem a última palavra para a sua vida, Deus tem a última palavra para o seu sofrimento, né? Deus tem a última palavra para a sua história. Ninguém tem a última palavra, nenhum dos seus inimigos. Né? O Salmo 23, ele diz isso, que o Senhor nos prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele está falando ali de conclusão de jornada, mas é importante a gente entender isso, irmãos. Não é mesmo? Essa nossa percepção da realidade, toda ela nos é dada pela luz que está em Jesus. Então, por causa de Jesus, por causa do grande amor, né? Esse é o ponto.
com o qual Deus ama, o Pai ama o Filho ama o Pai no Espírito, por causa desse grande amor, agora nós temos esperança. Amém, irmãos? Amém? Aleluia. Jesus é Deus conosco, irmãos. Jesus é Deus conosco. Deus conosco. Por meio de Jesus, Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Essa é a história do mundo, essa é a história da nossa vida. Deus está reconciliando, por meio de Jesus, todas as coisas com Ele próprio. Aleluia. E você faz parte disso, a sua vida faz parte disso. Todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus por meio de Jesus, e todas as coisas incluem você, né? A sua vida, as suas coisas, o seu mundo, os seus sonhos, o seu trabalho. Entende? Todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus por meio de Jesus. Jesus veio até onde nós estávamos. Então, o Evangelho não é um meio de levar as pessoas para o céu, né? O John Piper, ele repete tanto isso. O Evangelho não é uma passagem para o céu. Não é isso, não é isso. O Evangelho não é uma passagem para o céu e uma saída para o inferno. Não é isso mesmo. O Evangelho é o caminho para a comunhão com Deus. Para a comunhão com Deus. É o amor de Deus, irmãos. É o relacionamento com Deus. No dia 25 eu não vou ler, mas é um texto também tão importante, que me impactou tanto. Esse texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 17, Jesus falando, né? Uma daquelas conversas com a igreja, entendendo a necessidade da igreja. Jesus dizendo que quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas, que ao vencedor, né? As promessas, todas as promessas que são colocadas ali para 7 igrejas, que refletem a profecia do livro de Apocalipse e da Escritura Sagrada como um todo. Todas as promessas que Jesus faz para 7 igrejas refletem o cumprimento das profecias. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Mas Jesus falando ali, gente, isso é tremendo. Tem a ver com a sua história, com a sua vida, com a pessoa que você é. Né? Ao vencedor eu darei, diz o Senhor, diz o Espírito do Senhor, né? Uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa imagem, irmãos, essa imagem de Deus, né, nos entregando essa inscrição, né, com o nosso verdadeiro nome, sabe? Saber que o meu verdadeiro nome, porque o nome, né, ele reflete a pessoa, né, que nós somos. O nome, ele opera, ele existe para isso, né? O nome, ele reflete o caráter essencial das pessoas, né, de quem nós somos. E saber que o nosso verdadeiro nome somente Deus conhece. Né? Ninguém te conhece como Deus, o seu Criador e agora Redentor, o seu sumo pastor. Ele te conhece, ele conhece você. E saber que é por meio do nosso relacionamento com Deus que nós vamos obter cada vez mais a compreensão de quem nós somos. Né? É diante de Deus, irmãos, que a gente vai se percebendo. É diante de Deus que a gente percebe as pessoas que nós somos. Cada um de nós, ovelhinhas, né, vai se conhecendo, vai sabendo quem é, na medida em que se aproxima de Deus, na medida em que recebe de Deus aquilo que ele veio oferecer, não é mesmo? Então o apóstolo João, ali em Apocalipse, ele capturou bem essa necessidade, esse momento ali em Apocalipse, né?
o conhecimento, a gente às vezes não entende, e isso é tão comum e soa tão frustrante de um lado. A gente às vezes a gente sofre porque a gente não se entende, né? E a gente não se aceita. A jornada humana sem Deus, ela sempre caminha nesse sentido, né? Os ídolos, uma vez estabelecidos no coração das pessoas, elas vão promover uma destruição, e no final as pessoas terminam se odiando. No final as pessoas olham e elas terminam abominando a sua própria história. No final as pessoas elas terminam as suas vidas totalmente frustradas, problema enorme com o passado, né? Por causa das escolhas, das decisões. No final as pessoas não conseguem nem se perdoar. Elas olham para o espelho e elas abominam aquilo que elas veem. Elas olham para a sua história e elas abominam aquilo que elas veem. E isso é obra do diabo, né? É isso que ele veio fazer. Ele veio para distorcer a imagem de Deus na obra-prima da criação. Então, é bom saber que por meio do nosso relacionamento com Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos sendo redimidos, irmãos. A pessoa que nós somos e a pessoa que nós fomos criados para ser. Né? Cada vez mais, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos amamos. É isso. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me amo. Né? Diferente dessa questão do ego no centro, né? É saber a pessoa especial que eu fui criado para ser. E só Deus sabe verdadeiramente essa pessoa em potencial, essa pessoa que eu sou, que agora é o Marcos em Jesus e por meio de Jesus. É bom saber que o significado dessa pedra, né, está lá enraizado no simbolismo, naquele simbolismo antigo. É o George MacDonald que fala isso em um sermão a respeito do novo nome. O nome verdadeiro é aquele que expressa o caráter da natureza, o significado de pessoa, o significado da pessoa que o carrega, é o próprio símbolo do homem, é a imagem da alma em uma palavra, né? Bonito isso. O nome é a imagem da alma em uma palavra, reflete a imagem da alma numa palavra. Por isso, saber que Deus se chama Emanuel, né? Saber que o nome de Deus reflete o ser que Ele é, a imagem do ser que Ele é. Isso é tão profundo, não é mesmo? Saber que Deus nos conhece e Ele promete que um dia, na medida em que nós avançarmos, um dia Ele vai mostrar para você quem você realmente é, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, que um dia nós conheceremos como somos conhecidos, que um dia, aqui a gente vê como por um espelho que não reflete bem a imagem, um espelho distorcido, mas um dia nós veremos como somos vistos, nós conheceremos como somos conhecidos, conheceremos como somos conhecidos. Nós vamos experimentar um nível assim, inimaginável de relacionamento. E por meio desse relacionamento íntimo com Deus, você vai viver a grande experiência do autoconhecimento. Tá certo, gente? Que Deus então te abençoe. Espero que essa conversa longa aqui tenha te ajudado aí na sua jornada, na sua caminhada, nessa vida em que Deus está conosco, né? Que a palavra de Deus ofereça essa imagem, esse reflexo, né? Olhar para o reflexo do ser que você é, que está na Escritura Sagrada. É a palavra de Deus que oferece
a verdadeira imagem de quem você é. É a palavra de Deus que corrige as distorções. Amém? É por meio desse relacionamento com Deus. É exatamente isso. A gente termina aqui com o Bonhoeffer, né? Ele falando, ele deixou aquelas anotações. Esse livro dos Salmos, né? Que ele surge ali das anotações que foram encontradas. Eles organizaram esse livro com as anotações que foram encontradas ali na cela. E entre tantas coisas, havia ali uma inscrição. Enquanto ele aguardava a execução, né, preso ali, o nosso irmão escreveu um poema onde ele questionava a sua própria identidade. Ele ficava perguntando: quem sou eu? Né? Quem é o Dietrich? Né? É assim. Quem é esse homem? Quem sou eu? Quem sou eu para as pessoas? Ele falava quem era ele, quem ele era realmente. Ele era um pastor, ele era um teólogo, um profeta, um espião para alguns, né? Um conspirador para outros. Como as pessoas o viam. Então ele escreveu um poema para falar sobre isso, para questionar, né? Para pensar sobre a sua identidade e como ele próprio se via, quem era ele para ele mesmo. E a forma, irmãos, como ele conclui o verso é surpreendente, né? E vai oferecer para nós aqui a oportunidade para a gente se ajoelhar diante de Deus. Ele fala: quem sou eu? No finalzinho, o solitário perguntar zomba de mim, né? Ou seja, é tão complicado, né? Essa busca. E ele ficou ali confuso entre tantas coisas. Ele era tantas coisas para tantas pessoas e ele conseguia, e ele também ficava ali confuso. O solitário perguntar zomba de mim, ele fala. Mas ele conclui, né? Quem quer que eu seja, ó Deus, tu conheces. Sou teu. Sou teu. Quem quer que eu seja, ó Deus, eu não conheço, mas tu conheces. E eu sou teu. Eu sou teu. Que o Senhor, então, nos abençoe muitíssimo. Amém? Que você tenha uma boa semana. Tá bom, Senhor? Ok? Alguém falou alguma coisa aí? Muitas coisas aí, né? E eu nem vi. Mas que o Senhor te abençoe. Obrigado pelas palavras, pelas contribuições, pela sua companhia. Obrigado pelo apoio. E a gente vai juntos aí, seguindo juntos. Queria combinar com vocês na quinta-feira à noite, se Deus quiser. Quinta-feira, né, Sil? Quinta mesmo ou quarta? Quinta-feira a gente vai estar em São José? Ah, é mesmo. Né? A gente vai mudar para quarta-feira à noite. Né? Ok? Tá certo? Quinta-feira a gente vai para São José dos Campos. Então, na quarta-feira à noite, nós vamos fazer essa live para encerrar a jornada conosco. Vamos marcar aqui, vamos combinar. Quarta-feira, às 21 horas. Tá certo, senhor? 21 horas. A gente se encontra aqui mesmo para nós encerrarmos essa trilha. E a gente vai deixar guardadinha aqui no estante, né? E sempre que a gente precisar, a gente volta para ela. É assim que a gente faz. A gente deixa lá na estante, e junto com as nossas anotações, junto com as nossas experiências. E sempre que a gente precisar, a gente volta aqui para elas, para esse momento onde Deus tem falado tanto aí ao nosso coração. Mais uma vez, obrigado. Que o Senhor então te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que a paz do Altíssimo invada o seu ser, envolva o seu ser, a sua vida, a sua existência. Que a presença de Deus mude o seu dia hoje. Mude
as suas circunstâncias hoje. Amém? Um forte abraço, irmãos. Um abraço apertado aí, agradecendo aí demais a companhia, viu, Alba, a Cris, amigos, amigas, Solange, Jordânia, a Márcia Duarte, a Raimunda aqui também. Que bom, gente. Quem mais aqui? Fala um oi aqui. Conceição, a Regina, irmãos tão queridos, irmãos, companheiros na jornada. Aleluia. Um forte abraço, irmãos. A Paula. O Felipe Fidelis, aquele cantor. Felipe Joelma. Fidelis, que prazer aí. O nosso irmão, a gente ama tanto aí as canções. Não sei se você que está aqui, né, ainda não segue o Felipe, dá uma olhadinha. Essa bela voz, né, com essas canções aí que tem abençoado a igreja. E eu tenho vivido, né? Eu era tão resistente, né? As pessoas me falavam sobre música, né? E eu era tão resistente porque eu amava tanto as canções, né? As canções seculares, né? E eu falava, não, né? Mas hoje, não é que eu acho que eu não devo ouvir canções seculares. E existem tantas canções lindíssimas, né? São lindíssimas. Mas, irmãos, eu não tenho mais tempo para ouvir. A questão é essa. E eu não troco, né? Eu não troco. Por que eu vou ouvir uma canção? Por que eu vou parar de ouvir uma canção que fala sobre a palavra de Deus, né? Sobre a vida, sobre essa perspectiva? Por que eu vou ficar aí, né? Embalando a minha vida com essa percepção errada, né? De tudo, do amor, enfim, né? De quem eu sou. Então, a questão é essa. A gente escolhe a melhor parte. Esse é o ponto. Não é que é proibido, né? Não acho que é assim que a gente faz. E tem coisas muito boas, mas é que não dá para comparar. Não dá para comparar. Então, né, o nosso querido irmão aqui tem feito aí um trabalho bonito. Tantos outros artistas, né, que a gente ama indicar. A nossa playlist todo mês é longa, né? São quase 70 músicas, 60 e tantas. Todos os meses, com canções lindíssimas. E a gente fica feliz, todo mês tem música nova. E tá sempre surgindo. E a gente fica pensando, nossa, que canção bonita. Né? Ouvindo a playlist agora de fevereiro, irmãos, umas canções que me surpreenderam assim. Eu falo, nossa, mais bonito ainda. Então é isso. Né? Que o Senhor então nos abençoe. Né? Um forte abraço. Né, Camila? Que Deus abençoe. A Camila vem logo aí visitar, que coisa boa. Gente, 2024 é o ano da visita, hein? Venham visitar a gente aqui, né? Venham visitar. Vamos estar mais próximos, né? É isso. Se você puder, estiver passando aqui em São Paulo, vem visitar a gente vai ficar muito feliz. Né? Vai tomar um café ou um chá, né? Para a glória de Deus. Queridos irmãos, né? Eu vou ficando aqui, mas eu sei que eu preciso deixar você fazer as coisas que você precisa, né? Ok. Tchau, pessoal. Um forte abraço. Até quarta-feira, às 9 horas, se Deus quiser. Até mais.